Boa tarde na paz do Senhor Jesus, motivo de grande alegria estarmos aqui para juntos meditar na palavra do Senhor, que está baseado em Juízes capítulo 7, versículo 2, que nos diz assim: Disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim dizendo: A minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for tímido e medroso, volte, retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram o povo, 22.010 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: Ainda há povo demais para fazê-lo descer as águas. Ali os provarei. Aquele quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Aqui nós vamos ver que o povo de Israel ele estava sendo afligido pelos midianitas. Nós vamos ver em Juízes capítulo 6, versículo 3 e 4 e 5, que o povo de Israel ele semeava e os midianitas e os amalequitas e os povos do Oriente, eles acampavam e destruíam tudo o que o povo de Israel plantava. E nós vamos ver que eles se juntavam da terra até a vizinhança de Gaza. E eles não deixavam nada em Israel. Nós vamos ver que até mesmo o sustento, as plantações e também as ovelhas, os bois, os jumentos, eles levavam tudo. Nós vamos ver que no versículo 4 vai falar que eles levavam tudo e eles vinham como gafanhotos em tanta multidão que não podia contar a enumeragem, o tanto que eles vinham, de tantas pessoas que eles vinham para destruir as plantações e os animais do povo de Israel. Por que acontecia isso? Porque o povo de Israel eles estavam em desobediência com a voz de Deus e o Senhor permitia isso. E nós vamos ver que aqui o Senhor, eles oram ao Senhor em arrependimento e o Senhor envia Gideão. Não quero me deter aqui quem era Gideão, mas eu quero falar sobre a vitória que o Senhor concedeu a esse povo de Israel através dos escolhidos. Nós vamos ver que primeiro o Senhor fala com Gideão e ali Gideão ele faz provas com Deus e nós vamos ver que ali Gideão ele vai reunir um exército de 32.000 guerreiros para guerrear contra os midianitas. E nós vamos ver que o Senhor vai dizer que era muito aquele povo. Esse 32.000 não se fazia necessário. E o Senhor manda com que Gideão mande os medrosos e os tímidos que voltem para casa. E nós vamos ver que voltaram desse povo 22.000. Olha só, o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece os teus medos. O Senhor conhece aquilo que atemoriza e aquilo que impede você de guerrear. Seja de guerrear pela tua casa, ou seja de guerrear pela tua família, porque nós sabemos que há uma guerra constante, diária, em nossas vidas, contra as nossas vidas, contra a nossa família, contra as nossas emoções, tudo contra nós. E nós sabemos que tem pessoas que elas são escolhidas e separadas com uma unção específica de guerreiros, que guerreiam de joelhos, que guerreiam não nos púlpitos, mas sim na escondida, no secreto. E nós sabemos que o Senhor aqui ele vai falar. Então o Senhor não queria os tímidos na guerra. O Senhor não queria os medrosos. E nós vamos ver que voltaram 22.000 e 10.000 somente ficaram. E nós vamos ver que o Senhor vai falar, vai colocar esses 10.000 à prova.
E nós vamos ver que desses 10.000 ficaram apenas 300. Aqui nós vamos ver que um exército enorme era o exército dos midianitas. E nós vamos ver que o Senhor, ele vai dizer que não era para o povo achar que eles tinham vencido na força do braço deles. Então nós vamos ver aqui que no versículo 2, ao qual eu li, lá na parte B, que diz assim: Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Aqui eles podiam, o Senhor estava falando que o povo podia se gloriar que fosse a própria mão deles que livrou eles da guerra. E o Senhor estava dizendo para Gideão: olha, Gideão, é com poucos que essa vitória será ganha. Imagina, de 32.000 ficaram 300. Mas eram os 300 que estavam preparados, eram os 300 que estavam ali alicerçados em Deus, confiantes em Deus, e depois guerrear, se posicionar a guerrear. E nós vamos ver que ali o Senhor concedeu a vitória, porque não foi a força do braço deles que levou a vitória, foi a obediência, foi o confiar em Deus. Quantas batalhas nós vencemos por confiar e obedecer? O Senhor, ele não exige um número grande de guerreiros. A vitória pode será ganha pelo número pequeno, mas que estão dispostos a guerrear verdadeiramente. Quantas vezes nós nos achamos incapazes, enquanto o Senhor está dizendo, você é capaz. Você é capaz, eu elegi você para essa guerra. Às vezes nós olhamos e falamos, meu Deus, eu não estou preparada. E o Senhor dizendo, você está preparada, se posicione. Se posicione porque a guerra já iniciou. Se posicione porque a vitória já é nossa. A vitória já é tua, a vitória já é certa para a glória de Deus. E nós vamos ver aqui que o que foi que aconteceu? Eles atacaram o exército durante o acampamento dos midianitas durante a noite. Foi a instrução ao qual o Senhor deu para eles. E nós vamos ver que eles venceram. Eles venceram. E eles levaram consigo as trombetas, os cântaros vazios e com tochas. Aqui nós sabemos que a trombeta é o sinal da presença de Deus. O início. Nós vamos ver que os cântaros vazios. E nós vamos ver que as tochas acesas. Precisa com que a tocha do Espírito Santo ela esteja acesa sobre nós. Para que nós possamos não ser tímidos para guerrear. E nós vamos ver que lá no versículo 19, chegou por Gideão aos 100 homens que com ele iam às imediações do arraial ao princípio da vigília média, havendo pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 campainhas e as trombetas, despedaçaram os cântaros e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas, que tocavam e exclamavam, espada pelo Senhor e por Gideão. E nós vamos ver que houve ali, né, uma grande peleja. E nós vamos ver que houve uma grande vitória da parte do Senhor para com o povo de Israel e Gideão. O Senhor, quantas vezes o Senhor está nos chamando para nos posicionar com umas trombetas anunciando a vinda do Messias, a vinda do grande eu sou, a vinda do Rei dos Reis. Quantas vezes nas madrugadas perdemos o sono, porque o Senhor está nos chamando para intimidade com Ele,
para sermos íntimos dele. Quantas vezes o Senhor quer acender as tochas que estão apagando ou quase apagadas em nossas mãos. O Senhor está nos chamando nesse dia, porque a batalha já se iniciou, mas muitos soldados se encontram tímidos e medrosos. Mas eu venho em nome de Jesus nessa tarde falar que há um Deus que Ele capacita você a guerrear. Há um Deus que Ele reveste você de força e de coragem para guerrear. Há um Deus que Ele coloca nas tuas mãos as tochas acesas com a presença do Santo Espírito para aquecer a sua vida e aquecer a vida de outros através da sua vida. Pensamento para o dia. Deus escolheu você. Não se intimide e não tenha medo. Vamos orar? Pai, nós te damos graça, Espírito Santo, por esse dia, por cada minuto vivido nesse dia, por cada detalhe da tua presença. Capacita para os teus guerreiros que estão fracos, cansados, desanimados, aqueles que se sentem tímidos, Pai, que estão intimidados com as intimidações de Satanás, que possa cair por terra em nome de Jesus toda intimidação de Satanás, e que eles possam se levantar verdadeiramente e se posicionar para vencer esta guerra, e o teu nome será glorificado, exaltado entre as nações. Entre as nações, Pai, nas nações, teu nome será reconhecido, glorificado. Pai, visita, Pai, os doentes nos hospitais, nos leitos, nas enfermarias, também aqueles que ouvem a tua palavra, aqueles que estão doentes, que a tua presença, Espírito Santo, possa os tocar, os curar, os transformar, os renovar, para que teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, compartilhe essa ministração, assim como está sendo um instrumento de Deus na sua vida, será na vida de outras pessoas. Deixe seu like e compartilhe e se inscreva no canal. Deus te abençoe em nome de Jesus.